Uma dúvida que eu recebo quase que todos os meses é como eu opero o payroll. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu opero com o payroll. Fica comigo até o final que vocês vão curtir bastante o conteúdo, beleza? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente começar o conteúdo, vou pedir para vocês que quem ainda não nos segue, começar a nos seguir, ativar o sininho, deixar um comentário aqui embaixo do que vocês gostariam de aprender para que a gente possa criar conteúdos que agradem vocês. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, grupo do Telegram, nosso Instagram. No grupo do Telegram eu mando todos os dias morning call, mando o calendário econômico, mando também todos os ativos que a gente precisa olhar para operar o mercado financeiro e todos os pontos do dólar calculado, máximas, mínimas, onde ele trabalhou na madrugada, aonde ele fica comprado, aonde ele fica vendido e alvos na compra e alvos na venda. Conteúdo sensacional, totalmente gratuito. Acesse lá nosso Telegram que vocês vão curtir bastante a informação que vocês vão ver lá. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o payroll. Então, para quem não sabe, o payroll é uma taxa americana que mostra os números dos empregos dos Estados Unidos. Ou seja, o número de pessoas empregadas está aumentando, se o número está aumentando ou está diminuindo. Esse número sai normalmente na primeira sexta-feira de cada mês. Ela afeta mundialmente as bolsas e principalmente o dólar, né? Então a gente fica muito ligado quando tem notícia de payroll. Ele normalmente sai às 9h30 da manhã, né? Ou às 10h30, dependendo do horário de verão dos Estados Unidos. Tem meses que isso acontece 9h30, tem meses que isso acontece 10h30. Isso vai ser colocado lá no calendário econômico, a gente vai saber exatamente o horário para operar o payroll. Normalmente, o dia de payroll ele se inicia com poucos lotes, pouca negociação e esperando pelo número. E o que acontece no dia de payroll, né? Os big players, eles fazem apostas, entre aspas, né? Antes do payroll. Então, eles fazem análises, eles têm lá a equipe de análise deles, e eles se posicionam esperando um determinado número. E quando o payroll sai, eles se ajustam com esses números. Então, se ele previu uma taxa e veio mais alta, ele vende ou compra mais dólar, baseado na carteira que ele administra. Então, ele faz esse balanceamento de carteira, né? E esse balanceamento de carteira é o que faz ter as grandes movimentações no payroll. Essas movimentações acontecem, galera, porque a liquidez está muito baixa. Então, qualquer boletada de ajuste de posição joga o preço para um lado e para o outro, né? Então, quando entra os lotes daquela movimentação forte, o book está vazio, não tem lotes, os players precisam fazer aqueles lotes, né? Então, tem players que têm 2, 3, 4, 5, 10 mil lotes, ele precisa ajustar esses lotes, então ele vai mexer no mercado por falta de liquidez e ele vai agredir o mercado para que isso aconteça, certo? Então, por isso que existe essa movimentação grande a hora que sai o número do payroll. E uma dúvida comum que me perguntam, que acontece quase todos os meses, é como eu opero? Qual a minha meta do payroll? Você costuma fazer muito financeiro no payroll? Essas perguntas são bem comuns para mim, tá? Então eu vou falar para vocês sobre isso agora. O payroll, para mim, é só mais um dia. Normalmente, o iniciante tende a achar que esse dia é o dia que ele precisa fazer dinheiro, quando na verdade seria o dia dele ficar de fora, talvez, por falta de conhecimento de mercado, né? Por que ele deveria ficar de fora? Porque é um dia difícil. A movimentação é rápida, elas são erráticas as movimentações. Então, ele não vai conseguir fazer um trade bonito. Apesar de ser movimentos grandes, é mais fácil dar errado o trade do iniciante. É mais fácil ele perder. Quantas pessoas já vi que já foram por tudo ou nada no payroll, né? Eu tenho vários casos aqui de pessoas que me relatam que foram por tudo ou nada e normalmente dá nada. Porque é um mercado muito perigoso para quem não sabe o que está fazendo. No trade, muitas pessoas elas vão por tudo ou nada no payroll, né? Então tem que ter isso é um problema gigante. Que às vezes o cara dá o win, né? E o mercado vai para baixo, né? Vamos supor que ele está comprado, o mercado vai para baixo, anda 10, 15 pontos contra ele, ele estopa e o mercado vai na direção que ele
preveu para fazer o trade. Ou seja, ele entrou carregado demais, não conseguiu aguentar o balanço do mercado, estopou e o mercado fez a direção que ia fazer. Ele acertou o trade, porém não aguentou o balanço. Então isso é muito comum no payroll pela movimentação muito rápida, muito abrupta, que normalmente às vezes até pula a ordem, tá, galera? É bom ficar esperto que isso acontece. Então, o que que eu sugiro que a pessoa faça, né? Não se posicione antes da notícia. Porque você vai tentar pegar um movimento grande, porém você pode pode ser tirado pelo causa do balanço do mercado, né? Então, sinceramente, se você não sabe o que está fazendo, não entra na notícia, espera a notícia acontecer. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, as dicas que eu dou, principalmente para os iniciantes que vão operar payroll, só entre depois que sair a notícia. E uma outra dica muito importante, que isso vai melhorar muito o mindset de todo mundo. Considerar o payroll como um dia normal, como um dia que você tem que fazer a sua meta normal. Considere isso, que o seu mindset operacional na hora do payroll vai melhorar bastante. Então, o que você imagina, você tem que imaginar que está aqui esperando um trade, vai tradar ele tecnicamente. Da mesma maneira que eu faço todos os trades, né? Sabendo onde colocar o stop, sabendo onde entrar na operação, e para fazer o payroll é a mesma coisa. Então, eu normalmente espero sair a notícia, os players leem, né, essas notícias, inclusive eles têm robôs especializados em ler essas notícias numa velocidade de processamento humanamente quase que impossível da gente acompanhar. Por isso que eu espero a notícia sair e espero os players tomar a decisão. Porque muitas vezes a gente vê em notícia, tecnicamente a notícia deveria fazer o ativo subir e ele cai, e vice-versa. Isso acontece com frequência, tá, galera? E a gente é humanamente quase impossível processar as informações tão rápido quanto os robôs dos big players. Então eu espero sair a notícia, né? Como eu falei para vocês, eles utilizam um robô para fazer o processamento de dados e aí eles vão fazer o balanceamento deles no mercado. Uma das coisas mais erráticas que tem é a pessoa querer ler a notícia do payroll, né? Foi o que eu acabei de falar. Interpretar a notícia e querer tradear no mercado baseado na notícia. Por quê? Porque às vezes não faz sentido, os números não saem ruins. São teoricamente o dólar deveria subir, o dólar deveria cair. Porém, ele faz um movimento errático. Mas por que que isso acontece, né? Os players têm que se adequar à posição deles. Como eu falei agora há pouco lá em cima, agora há pouco, há alguns segundos atrás, você não vai conseguir operar essa notícia interpretando ela. O que você precisa operar é operar o preço. A gente precisa operar o preço. Então, quando o preço tomar uma direção, a gente faz o trade. Eu nem costumo olhar quando sai a notícia do payroll. Eu só olho, eu só fico de olho no horário, né, para poder operar. Aí eu olho o mercado está fazendo com esse número, não adianta eu interpretar e achar que o dólar vai para um lado ou para o outro, porque fica muito errático e a gente perde muito tempo fazer isso. Então eu fico analisando a movimentação do preço para fazer o trade. Então o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu mindset nesse racional? Eu prefiro fazer o trade só depois do número. Eu opero o preço. E como eu faço minhas operações no payroll? Igual eu faço no meu dia a dia. Eu vou pegar uma região importante, vou ficar observando, vou ver meu indicador de gatilho de entrada e saída, de venda e de compra, né? E vou trabalhar as minhas regiões e as minhas estratégias, que eu calculo matematicamente. Ou seja, a minha matemática do mercado, você acerta no dia do payroll e você consegue ter um trade mais longo, de 5, 10, 15, 20 pontos. Porém, os stops são maiores, né? E o payroll, por exemplo, dificilmente você consegue pegar tomar uma posição com um stop de 2, 3, 5 pontos. Isso aí é lenda. No payroll, stop de 2, 3, 5 pontos vai tomar stop sempre, porque ele balança muito rápido. Então a gente não consegue nem perceber esse movimento e ele vai acabar se estopando. Então o que vocês devem fazer? Diminuir o lote para fazer o trade, diminuir o seu risco com a possibilidade de pegar mais pontos. Ou seja,
a gente sabe que o trade ele tende a ser longo, porém o balanço de mercado tende a ser longo também. Então, quem opera, por exemplo, com 5 contratos, 10 contratos, vamos operar com 2 contratos, 3 contratos, porque aí o balanço a gente consegue aguentar e fazer o trade da melhor forma possível, tomando o mínimo de risco possível e alongando o máximo possível também. Então, para mim, não tem muita diferença um dia de payroll para um dia normal. O que tem é que o dia de payroll é o dia avassalador para iniciante, na verdade. Porque os iniciantes querem pegar aquele movimento todo, quer ficar posicionado e às vezes perde tudo porque vai contra eles. Uma dica do payroll é não operar o primeiro movimento. Então ele saiu o número, sai para cima, nunca comprar, pensar em fazer o contrário. Ou seja, é, normalmente o primeiro movimento é contra o principal movimento, em busca de liquidez para tomar a direção que ele precisa. Ou seja, a hora que o preço para você vender, você bate para tentar pegar o movimento, porque normalmente isso não é regra, né? Mas normalmente o primeiro movimento é falso. Isso não é só no payroll também, tá, galera? Isso acontece nas notícias importantes também. O primeiro movimento geralmente é falso. E essa dica eu vou dizer para vocês, anotem porque ela vale ouro. Observem isso. Observem isso porque essa dica ela costuma acontecer com bastante frequência nas notícias de grande impacto no mercado financeiro. Então, galera, eu faço exatamente isso. Eu espero o movimento, tento entrar ao contrário do primeiro movimento. Peguei, deu certo, tudo bem. Se não, teve esse movimento falso ao contrário, foi embora o preço, eu estopei e eu vou procurar uma nova entrada para fazer o meu trade. Né? Mas normalmente é assim que eu trade o payroll. Então eu não preciso já entrar no número, né? Eu não preciso entrar um segundo depois que sair o número. Eu posso esperar o momento certo também, dependendo das minhas regiões calculadas, das minhas estratégias, para eu entrar nas regiões que eu determinei que eu quero entrar no movimento de mercado. Então, assim que eu treino payroll, galera. Eu sugiro fazer o quê, né? Eu sugiro que o iniciante não opere payroll, né? Não opera payroll, porque é uma notícia muito importante. E normalmente as estratégias falham nesses dias que a liquidez está baixa. Então eu sugiro que não opere, ou se quiser operar para sentir o movimento, opere na conta simulador até pegar o movimento. E sugiro ainda mais, eu sugiro olhar no calendário econômico, pegar os dias de payroll para trás e operar nesse dia para sentir o movimento. Então era isso que eu queria falar para vocês, galera. Payroll é isso, é assim que eu opero o payroll, trato ele como um dia normal, eu continuo utilizando as minhas estratégias de cálculo matemático, diminuo a minha mão, né? Eu opero com 20, 30% da minha mão normal para poder aceitar possíveis balanços e acertar o movimento do mercado. Beleza? Então, tamo junto. Amanhã é dia de payroll. Bora para cima. É tudo nosso. Valeu, abraço, tchau.